Depois, bem-aventurados pacificadores. Tiago aqui, ele vai exatamente entender isso, que ninguém vai poder buscar o princípio de ser pacificador à parte da pureza, a luta contra o pecado. A paz é feito depois da purificação. Primeiro a pureza, então a paz. A pureza é a base para a paz bíblica. A pureza, ela não pode ser comprometida com o objetivo de se ter paz. Você não pode comprometer a pureza de coração com o objetivo de ter paz na sua vida. Pense apenas agora, olhe para o seu próprio coração, depois vamos olhar para fora, mas vamos olhar primeiro para o nosso próprio coração. Nós cometemos um pecado contra o Senhor e declaradamente isso está diante de nós. A Escritura diz que aquilo que nós fazemos é pecado. E você sofre, você perde a paz para dentro, você perde a alegria por causa daquilo. Você então pede perdão ao Senhor, busca a pureza, e logo depois você cai de novo no pecado, e você vive nessa luta. Chega um momento em que você não consegue ter paz por causa da situação do seu coração. Então, com o objetivo de silenciar a sua consciência que lhe traz perturbação, você começa a reformular os conceitos do pecado que você está praticando. Então você começa a ajustar algumas coisas na sua vida, com o objetivo de poder justificar o seu pecado e procurar ter tranquilidade de mente e de coração. Um amigo pessoal caiu na prática do adultério por muitas vezes na vida. Muitas vezes na vida. Colega pessoal. Ele vinha do interior e vinha para a cidade, para Recife, ia para a casa da amante, a esposa ficava, eu ligava para ele: meu irmão, não faça essa tragédia, você vai acabar com a sua vida. Você vai destruir a sua vida, você vai acabar com tudo que você tem. Lembra-me. E Davi? Palavras dele para mim. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? Ele começou a ajustar a sua teologia para poder continuar no meio. Ele calou a consciência para ter paz. Falsa paz. Mortal paz. Aquilo é uma questão de tempo. A consciência que foi subornada, diz Richard Sibbes, a consciência que foi subornada, ela vai ser a primeira a se levantar no dia do juízo, para servir de testemunha contra você mesmo. Ela vai ser a primeira testemunha no dia do juízo a se colocar de pé contra você. A sua primeira testemunha. Não tenha paz no seu coração com a negociação da pureza de coração, com a pureza de alma e de pensamento. Segundo, não busque a paz com o objetivo de você obter tranquilidade nessa vida. Simplesmente o bem-estar. Simplesmente o bem-estar. Pois você está cavando a sua própria sepultura. Porque não é diferente do
Tiago diz claramente: a sabedoria que vem do alto, ela é pura e ela é apaziguadora. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados os puros de coração. Depois, bem-aventurados os pacificadores. Olhando para dentro do meu coração, primeiro tratamento que eu preciso ter, mas olhando agora para fora, para o outro. Olhando para fora agora. Você não pode buscar a paz, a parte da pureza, em nenhum tipo de relacionamento, em nenhum tipo de prática na sua vida. Assim como você destrói a sua vida, você vai destruir a vida dos outros se você faz assim. Lembrem-se que a paz conquistada por Deus foi com a vida de Cristo destruindo o pecado na cruz do Calvário. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra os principados e potestades. E nós precisamos ter consciência de que esses inimigos precisam ser silenciados na nossa vida, na pureza e na prática de vida. Quando nós começamos a pensar, irmãos, de maneira clara, em injustiças sociais, não é? Quando pessoas são exploradas, tá certo? Quando, por exemplo, no Evangelho de Lucas, algumas pessoas confrontaram a Cristo no capítulo 13 de Lucas, verso de 1 a 5, veja lá comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 1 a 5. De 1 a 5 diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente perecereis. Nós temos essa prática de imaginar que aquilo que nós fazemos de impuro é menor do que os outros fazem. Nós temos a imaginação de olhar para o pecado dos outros, e é muito interessante isso. Você percebe as pessoas julgando os outros baseado pelo erro delas, e elas avaliam o erro dos outros de maneira bem mais intensa do que os seus próprios erros. Se nós não nos arrependermos, nós seremos julgados como eles foram. Se nós não formos tratados da mesma forma, não há solução. Nós não vamos trazer paz para a nossa consciência olhando os piores pecados dos outros, falando da iniquidade dos outros, olhando para os outros como piores do que nós. Nós não vamos trazer paz à nossa consciência. O nosso pecado precisa ser tratado de maneira direta e objetiva. Precisa ser tratado de maneira direta e objetiva. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O benefício é grande de viver uma vida assim. Orar pelos meus inimigos
amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. O benefício é grande quando nós buscamos pregar o Evangelho da reconciliação. Quando a pureza de vida, ela não é negociada em nome de uma paz passageira, a pureza de coração, ela não é negociada por uma paz momentânea. A pureza é o fundamento da paz. Nós temos paz, porque o Senhor nos purificou dos nossos pecados. Da mesma sorte, a nossa vida será diretamente revelada de acordo com o modo que nós vivemos. Não existe uma sugestão opcional. Nós que somos membros do reino de Deus pela graça, redimidos pela graça, salvos pela graça. Não existe a opção de não refletirmos o caráter daquele que nos salvou. Misericórdia, pureza de coração e sermos pacificadores. Eu preciso dizer isso a você de um modo muito objetivo, então. Você não vê isso na sua vida. Comece a vasculhar o seu coração para ver se você de fato se encontra em Cristo, para ver se você de fato se encontra na fé. Não brinque com as coisas da alma, porque elas são eternas. Não brinque com as coisas da alma, porque elas são eternas. Não há espaço, não há opção, não há outro caminho, não há um atalho, não há um modo diferente. É simples assim. Fomos salvos pela graça. E os que foram salvos pela graça vão viver de acordo com esses padrões. E no final, vão ter o grande benefício de serem chamados filhos de Deus. Por favor, perceba, eu não estou dizendo em hipótese nenhuma que você vai fazer essas coisas em ordem de ser, com o objetivo de ser salvo, com o objetivo de alcançar a salvação. Eu estou dizendo claramente que você, ao ser alcançado pela graça, redimido pela graça, foi reconciliado com Deus, você que recebeu esse favor de Deus, essas coisas vão ser vistas na sua vida. Exatamente o ponto. Esse é um aspecto externo dessa obra eterna que aconteceu em nós. Como você lida com as pessoas que são chamadas seus inimigos? Com as pessoas que caluniam você? Com as pessoas que querem o mal? As pessoas que trabalham contra você? Como é que você lida com elas? Você lida como Deus, que enviou seu Filho para redimi-las? Ou você lida como um homem caído, que só pensa em si mesmo e nos seus prazeres? Como você lida com aqueles que se levantam contra você? Se Deus nos tratasse da maneira como nós tratamos os nossos inimigos, não haveria esperança para nós. Não haveria esperança para nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque receberão a bênção de serem chamados filhos